Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, onde a gente traz aqui suas dúvidas e responde de uma forma bem informal, bem direta, né? Para te ajudar diretamente a você, mas de uma forma informal mais descontraída. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do nosso inscrito aqui, o Conquistador. Ele pergunta o seguinte: doutor, sou aposentado por invalidez pela Previdência Municipal, ok? Por que não tenho direito ao adicional de 25%, necessitando de ajuda para viver? A prefeitura alega que não segue a lei do INSS. Isso procede? Sim, procede, desde que seja regime próprio de previdência social e que não conste na legislação municipal. Então, olha só, pessoal. O adicional de 25%, que refere-se, né, à Lei de Benefícios da Previdência, é para os aposentados do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. Se você é servidor público e tem um regime próprio de previdência social e não estiver previsto nesse regime próprio de previdência esse adicional de 25%, você não terá direito de solicitar ele. Aí você pode discutir judicialmente, que deve ser aplicado por analogia, mas é uma outra questão. Mas tecnicamente falando, você do regime próprio de previdência social, se não estiver previsto na legislação do regime próprio esse adicional de 25%, infelizmente você não vai ter direito, por mais que seja aposentado por invalidez e por mais que dependa de ajuda de terceiros. Se não tiver no regime próprio, você não tem direito, tá? Só aplica-se ao regime geral. Perfeito? Segunda dúvida que eu tenho aqui, vamos lá, é do Manuel Nascimento Vargas. Ele pergunta o seguinte: boa noite, Manuel. Estou me aposentando por invalidez como funcionário público, mas também contribuo de forma individual. Posso solicitar aposentadoria no INSS? Manuel, pode sim solicitar a sua aposentadoria no INSS, só que, assim como você passou numa perícia, no regime próprio de previdência, comprovou a sua incapacidade, você vai ter que passar também numa perícia do INSS e provar a sua incapacidade, tá? E aí, pessoal, depende muito da análise. Então, talvez a pessoa está incapacitada para o regime próprio de exercer atividade policial militar, por exemplo, mas não necessariamente ela está incapacitada no regime geral para exercer atividade de professor. Então, às vezes a pessoa é militar e dá aulas também. Então, ela contribui com os dois regimes de previdência. Então, às vezes ela aposenta por invalidez aqui, mas ela não está incapacitada de exercer atividade no regime geral. Por isso que você precisa comprovar aí também e passar por uma perícia. Basta atualizar os seus documentos médicos, comprovar a sua incapacidade também junto ao regime geral, ligar no INSS, agendar uma perícia médica, o telefone do INSS é 135, ligou, agendou a perícia médica para receber o benefício por incapacidade, leve os documentos, submeta-se à perícia e aguarde o resultado para verificar. Se verificar que você está em incapacidade de forma permanente, assim como no regime próprio, você também vai ter direito de receber a aposentadoria do regime geral, porque contribui também, mas obrigatório passar numa perícia médica do INSS. Perfeito? Outra dúvida que eu tenho aqui é do Home Studio. Ele pergunta o seguinte: doutor, se eu pagar um ano de piso máximo, aposento pelo piso máximo? Tenho esquizofrenia permanente. Olha, isso é uma dúvida muito normal, tá? Que as pessoas têm aqui e que muita gente confunde. Então, o INSS, para levar em consideração o valor da sua aposentadoria por incapacidade permanente, ele leva em consideração uma média contributiva. A sua média contributiva vai ser levada em consideração desde julho de 1994 até a data de entrada da sua aposentadoria. Se você não tiver contribuições em julho, por exemplo, começou a contribuir em 2000, vai ser de 2000 até a data de entrada da sua aposentadoria. Então, ele leva em consideração todo esse período contributivo para fazer uma média contributiva e aí sim conceder a sua aposentadoria. Então, não adianta você pagar só o último ano pelo teto máximo e acreditar que vai aposentar com o valor do teto máximo. Pode ser que te ajude em uma situação, né? Vamos imaginar que você é contribuinte facultativo e paga aí pelo teto. Tem que verificar se é viável, né? Fazer um planejamento, viável fazer esse pagamento ou não para solicitar o benefício e assim saber o quanto que vai melhorar. Senão você vai jogar dinheiro fora e não vai te ajudar financeiramente em nada, tá bom? Então, muito cuidado, sair pagando contribuição aí sem saber que você acaba jogando dinheiro fora no contribuinte facultativo. Se você for contribuinte individual e você ganha esse teto de contribuição, aí não tem jeito, você é obrigado a pagar isso, independentemente aí, né, de valer a pena ou não, tá? No caso do facultativo, você opta pelos valores aí, planeje direitinho. Se for contribuinte obrigatório, você tem que, obrigatoriamente que pagar o teto se você ganhar o teto do INSS. Perfeito?
Outra dúvida que eu tenho aqui é da Rúbia Oliveira. Ela pergunta o seguinte: eu perdi o meu atestado de 45 dias para levar na perícia, mas eu tenho o laudo, posso levar? Rubia, importante, né? Se você perdeu o seu atestado, tente pegar o atestado com o médico novamente, liga para ele e fala: doutor, perdi o atestado, você consegue refazer o atestado para mim? Se ele conseguir, perfeito. Se não conseguir, compareça na perícia médica mesmo com laudo. Não deixe de comparecer na perícia médica você tendo o laudo médico, tá? Porque o perito ele pode analisar o seu laudo também e independentemente de você ter o atestado ou não, é lógico que é ótimo se você tiver o atestado, mas independentemente do atestado, o perito do INSS analisando o seu laudo, analisando o exame de imagem, ele pode identificar que você tem uma incapacidade e fazer a estimativa de um prazo de recuperação da sua capacidade laboral. Então não perca a sua perícia médica em função de ter perdido o atestado. Leva o laudo médico referente ao exame que você fez, que o perito do INSS pode analisar também, tá bom? Pessoal, participe do Papo Previdenciário, deixe a sua dúvida aqui que eu vou estar trazendo e te ajudando. Um abraço e até a semana que vem.